Mateus capítulo 16, versículo 13, 14 e 15 somente. Mateus capítulo 16, versículo 13, 14 e 15. A igreja que vai ler comigo, diga amém. Amém. Iniciemos a leitura todos juntos, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Pode se assentar. É um privilégio, é um prazer estar trazendo para os irmãos o compartilhamento da Palavra de Deus, das Escrituras. E eu espero que Deus tenha misericórdia de mim, de cada um de nós, e venha falar conosco nesta noite. Amém? Irmãos, essa palavra, ela foi registrada acerca de um momento em que Jesus fez uma indagação. Jesus estava indo com os discípulos e de repente ele deu uma parada. E nessa parada, engraçado que todas as vezes que Jesus ia fazer alguma coisa, ele sempre surpreendia os discípulos, porque a própria Bíblia diz que se fosse registrar tudo que Jesus fez, não caberia nos papéis, não caberia escrever tudo, porque é muito conteúdo. Mas os conteúdos que foram registrados pelos evangelistas, assim como as cartas paulinas e o Antigo Testamento, precisamente com os profetas e Moisés e outros, nós consideramos destaques. Mas quando é algo vindo da parte de Jesus, a atenção deve ser dobrada, porque o que vem da boca de Jesus é algo do céu, é algo precioso, é algo que tem um propósito. Jesus não faz nenhuma indagação, não faz nenhuma observação, ele não faz nenhum comentário aleatoriamente. O que Jesus fala, ele fala debaixo de um fundamento, de um propósito. E nesse dia, ele queria dar uma aula para os discípulos. É bom lembrar, irmãos, que tanto nesta igreja como em outras igrejas, quando se prega corretamente a palavra de Deus, o Evangelho, vai ter alunos que vão aprender na primeira aula, outros alunos vão ter dificuldade a vida inteira de executar aquele TCC, ou aquela pós-graduação, vamos dizer assim. Vai ficar na aula a vida inteira e não vai saber somar as equações de Deus. E não é que o professor foi ruim, porque quando a gente olha para Jesus, não dá para contestar esse professor. Esse professor é um professor de excelência. Ele sabia os métodos, ele sabia o interior, a alma das pessoas, ele sabia como mexer no sentimento. As palavras que Jesus proferia eram palavras de vida, palavras de mudança, e não mudava quem estava perto dele. Não é porque o professor tinha um método ruim, é porque a pessoa não aprendia. Uma certa vez ele passou quase com uma vergonha, porque ele foi passando por um lugarejo e os fariseus e escribas procuravam um motivo. Heraldo, você precisa sentar com sua esposa aqui, eu vou ficar tão feliz. Uma certa vez ele foi passando por um lugarejo e
Os escribas e os fariseus, os religiosos, irmãos, que mais deram problemas para Jesus foram os religiosos. Os doutores da lei, os homens da sinagoga, são os homens que mais deram trabalho para Jesus. Por isso você não estranhe quando um cristão der muito trabalho para você. É porque ele está num processo ainda que talvez ainda não foi totalmente curado por Deus, mas ele está dentro do hospital, mas às vezes ele está tomando remédio fora de hora, ou a medicação errada, é por isso que ele não foi curado. Tem gente que está na enfermaria, outros estão na UTI, outros estão de alta, outros estão voltando a ser internados outra vez. Uma coisa é certa: a doença psíquica e a doença espiritual, elas estão sempre diante de nós, e a gente tem que estar muito bem remediado para poder curar isso. Então, quando Jesus passou no lugarejo e os escribas e os fariseus, procurando um motivo, um propósito para acusar Jesus e dizer que a fé, a religião, a salvação, a autoridade de Jesus estava em dúvida, eles disseram assim: mestre, desde cedo os seus discípulos estão aqui tentando expulsar o demônio desse menino e nada acontece. O que dizes tu? Jesus, lá no seu interior, deve ter dito assim: poxa vida, algum tempo atrás eu mandei 70, de 2 em 2, eles conseguiram expulsar o demônio, eles conseguiram pisar serpente, eles conseguiram pisar escorpiões, voltaram saltitando de alegria. Eu dei autoridade para eles, eu ensinei para eles como fazer aquilo, e eles fizeram naquele dia tudo certinho, deu tudo certo. Mas hoje não deu certo, porque eu já havia dito para eles que tem demônios que só saem com jejum e oração, e nesse dia eles não oraram, eles não jejuaram, e simplesmente estão orando, dizendo que o demônio sai. É óbvio que o demônio não vai sair. É óbvio, meu filho. Parece que estou vendo Jesus olhando para o discípulo, dizendo: você lembra do que eu disse? Esse é daquele tipo. Mas eu vou honrar vocês. Coloca a mão sobre o menino, e o menino cai espumando sobre o fogo e levanta. E Jesus vem andando com os discípulos e disseram: mestre, a gente fez feio, né? Parece que eu estou vendo Jesus dizendo: calma, isso é história para contar, é lição de vida, mas da próxima vez, quando você mexer com esse tipo de castra de demônio, jejua antes. Eu disse para vocês antes, para vocês não passarem vergonha. O inimigo queria envergonhar vocês. A sorte é que eu passei ali agora, e vim e socorri vocês. E quando eu não estiver mais aqui na terra, como é que vocês vão lidar com isso? E hoje Jesus está dizendo para essa igreja, não sei porquê: jejua. Jejua. Jesus está dizendo para mim aqui agora: fala para a minha igreja, jejua. É um absurdo um cristão. Ele tem determinação, ele tem força de vontade para fazer um jejum intermitente, um jejum fisiológico, um jejum de estética, mas ele não é capaz de fazer um jejum espiritual. Precisamos jejuar para que as coisas aconteçam diante de nós, porque quando algo não está surgindo diante de nós, é nós que estamos interrompendo a unção de Deus derramar sobre nós, sobre as potestades, porque a Bíblia diz que os demônios, eles têm que respeitar aqueles que têm a autoridade de Deus. E se o demônio não está te respeitando, meu irmão, é porque você não tomou posse da total autoridade que Deus tem para você. Porque quando você é parcial, quando você é parcial com Deus, o demônio não tem medo de você. Mas quando você é imparcial, o que é isso? O que Deus quiser fazer comigo, faça. Não existe eu e Deus em parte, não. Eu e Deus somos independentes do que Ele quiser. É o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, quando Ele quiser.
dia, Jesus adiantou os discípulos e sentou com eles mais uma vez. Só que a pergunta foi diferente. A pergunta foi... E é engraçado que as perguntas de Jesus, elas não tinham maldade, mas ela tinha conteúdo de intenções. Ela tinha como necessidade de uma avaliação de como estavam os seus alunos. Quando um professor ele quer avaliar os seus alunos, o que ele tem que fazer? Prova. É como se nesse dia fosse uma prova que Jesus estivesse fazendo com eles, e Jesus chegou para eles e perguntou assim: olha a pergunta, engraçado que Jesus pergunta coisas que ele já sabe. Mas sabe por que Jesus às vezes pergunta para a gente coisas que a gente já sabe? Que ele já sabe? Porque ele quer saber o que você sabe. Mesmo ele sabendo que você não sabe, ou que sabe, ele pergunta porque ele quer saber o que você vai proferir naquela hora. Porque a Bíblia diz em João capítulo 14, diz assim: olha, vai chegar um momento na vida de vocês, presta atenção, irmãos, presta atenção que aqui é uma senha. Vai chegar um momento na vida de vocês que quem vai falar não é vocês, é o Espírito Santo quem vai colocar na boca de vocês as palavras certas. Amém, Jesus. Eu estava fazendo uma operação financeira com uma pessoa, e quando você é pastor ou crente, tanto faz, os dois tomam a mesma pancada. As pessoas fazem chacota porque sabem que você não vai fazer nada, que você é de Deus. Mas se você for do mundo, ninguém apronta para você, porque sabe que você é doido. Então, para crente, a prova é maior. Porque as pessoas usam o seu título para zombar de você. E eu estava com uma operação financeira com um rapaz, e ele estava pendente comigo nessa operação há cerca de um ano e pouco. Ele usou a pandemia como pretexto. Depois eu falei para ele que ele poderia me pagar como quisesse, como pudesse, do jeito que quisesse. E ele nem sequer iniciou o que a gente combinou, e tudo que a gente combinou por diversas vezes foram desfeitos. E aí, quando foi sexta-feira, eu ouvi uma voz suave, mansa. Por isso que eu falo, irmãos, às vezes para você ser direcionado pelo Espírito Santo, às vezes você só precisa parar um pouquinho para você ouvir a voz de Deus. Como que você vai fazer alguma coisa se você não tem tempo nem para ouvir Deus? Simplesmente você já tem a sua opinião, você já tem no seu coração os seus próprios propósitos, seus próprios desejos, seu próprio plano. Aí como Deus vai operar se você já tem o seu plano? Deus não interfere no plano de ninguém. Mas se você disser: Deus, eu tenho um plano, mas o meu plano é temeroso, ele é perigoso, ele é duvidoso. Senhor, qual é o melhor plano que eu faço para tal situação? E sexta-feira eu fiz esse propósito. Eu falei: Senhor, eu vou de novo naquele abençoado, e eu quero saber o que eu vou falar. E aí, irmãos, eu fiz um script, uma história. Eu fiz uma narrativa de que eu ia falar, mas assim, manso, suave. Eu ia chegar assim: irmão, se você, eu ia falar assim: irmão, se você quiser, deixa isso para lá, acaba isso aqui, e acabou. Nós dois, acabou? Amém? Eu já fui com isso na mente. Fiquei lá fora, antes de entrar na casa dele, orei, e toquei a campainha. Quando eu entrei na casa da pessoa, o Espírito Santo falou assim comigo: mesmo o que você me disse, não vai falar nada. Mas eu só vou dizer que eu estou botando um ponto final, porque eu não quero mais isso vinculado a mim. Irmão, quando eu toquei a campainha, é um amigo. Ele ficou nervoso, começou a ficar com sudorese.
Aí Deus falou assim comigo: cala-te que essa peleja é minha, não é sua. E eu calei. Aí o cara começou a falar. E ele contou a vida dele, todos os imprevistos, as intemperâncias que houve na vida dele, os improvisos, tudo. No final de tudo, ele falou assim: cara, eu estou muito triste, eu estou muito chateado com olhar para você, mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Já está resolvido isso. Ó, tá aqui, ó. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, tá aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Eu tenho algo aqui como te pagar. Aí eu olhei nos olhos dele e falei assim: olha para mim. Se você não me pagar, eu nunca mais vou te cobrar. E eu não toco nesse assunto nunca mais. Mas eu não vou perder a sua amizade por causa disso. Eu só te falo uma coisa. Me promete uma coisa. É a última vez que a gente fala desse assunto. A gente vai falar de outras coisas, mas desse assunto, hoje esse assunto morre aqui. Quer você pague ou não, ok? Me dá um abraço. E abracei. Estou em paz. Sem gerar expectativa, porque o inimigo pode me pegar na minha ansiedade. Eu posso ficar ansioso para segunda, quarta e sexta. Eu posso ter uma decepção segunda, quarta e sexta. Então o que é que eu dou? Só love. Só light. Acabou. E aí você sofre menos. Se vier, é na vontade de Deus. Se não vier, é Deus me provando mais uma vez. Acabou. Jesus para os discípulos e faz uma pergunta. Era uma prova. E a pergunta era: quem dizes? Ó, ele fala primeiro dos outros. Quem dizes que eu sou? Aí eles começam a dizer assim: olha, eu fui no armazém ali e a pessoa está comentando que o senhor parece muito com Elias. Aí parece que eu estou vendo o João fala: não, eu estive lá no mercado, o pessoal fala que o senhor é João Batista encarnado. Aí parece que eu estou vendo Natanael em outro lugar dizendo: olha, eu acho que o pessoal lá falaram que o senhor é um profeta daqueles grandes, que vai ser revelado em pouco tempo, mas eu sou um profeta abençoado. Em momento nenhum, olha só a frustração de Jesus, em momento nenhum o que ele queria ouvir era o que ele já tinha dito: eu vim para salvar, eu sou filho de Deus, nasci de uma mulher, chamei vocês pelo nome, foi eu que escolhi vocês. Vocês viram a quantidade de milagres que eu fiz diante de vocês. Vocês viram Nicodemos chegar perto de mim e dizer: mestre, sabemos que ninguém faz tamanhos feitos se Deus não for com ele. Vocês ouviram isso? Vocês viram cego enxergar. Vocês viram dizer para paralítico: levanta e anda, depois de 38 anos estagnado à beira de um tanque. Agora eu faço uma pergunta simples: o que as pessoas estão dizendo por aí? Quem sou eu? Quem sou eu? Vocês estão ouvindo o que de mim por aí? E aí as pessoas que estavam lá fora, irmãos, e vamos fazer essa dinâmica aqui hoje, vamos usar isso aqui hoje. As pessoas que estão lá fora, elas sabem tanto quem é Deus, até os ateus, vamos falar dos ateus, até um ateu sabe tanto quem é Deus, porque se você chegar para um ateu que não crê em Deus, se você disser para ele assim, que o diabo te abençoe, ele fica ofendido. O ateu que não crê em Deus, ele diz assim: se ele não crê em Deus, não crê no diabo, não crê em nada, e crê na teoria do Big Bang ou da relatividade da natureza, não importa. Mas se você chegar para esse ateu e falar assim: amigo, que o Satanás seja contigo, Deus te abençoe, ele vai se sentir ofendido. Mas se você chegar para o ateu e disser assim:
Jesus te abençoe. Ele vai ficar calado, sabe por quê? É um nome bom de se ouvir falar e de se pronunciar, mas é só um nome de ouvir falar. E é isso que o mundo lá fora sabe, só ouve falar de Deus. Às vezes as pessoas procuram Deus por ouvir falar, não pelas convicções que elas têm com Deus. E eu quero falar sobre convicções. Será que nós temos as convicções consistentes, bem estruturada em Deus, ao ponto de ninguém mudar a nossa cabeça? E quando eu digo ninguém, eu estou falando assim de pessoas não só conhecidas do ambiente de trabalho, mas da nossa casa, que a gente se relaciona todo dia, ao ponto da pessoa que você talvez mais ama, da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seja lá quem for. Será que é capaz de mudar a sua cabeça, a sua mente, a sua ideia, tudo aquilo que você aprendeu de Deus? Será que é capaz dessa pessoa tirar e ofuscar e subtrair de você rapidamente? Será que você tem uma convicção muito consistente para alguém bater em você e você dizer assim: todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação? Será que nós temos uma convicção suficiente para as nossas próprias crises existenciais, quando vem sobre nós, a gente saber nós mesmos lidar com ela, porque nós somos o pior inimigo de nós mesmos, e o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos? Será que nós temos força suficiente para a gente poder lidar com isso, baseado numa simples convicção absoluta de que sabemos quem é Jesus Cristo? Quando as dúvidas vêm, quando o silêncio paira, quando Deus não fala com você, será que você vai oscilar, tipo, eu acho que Deus me abandonou? Ou você tem uma convicção de, não, Deus está comigo, eu não sei o que estou fazendo, mas Deus está comigo, calma, não é assim, eu sei, está estranho, mas eu sei de uma coisa, Deus está comigo. Eu não posso mudar a minha relação e a minha caminhada com Deus, porque Deus está comigo. Simples assim. E era isso que Jesus queria naquele dia. Saber como é que estavam as convicções dos discípulos. Porque, olha só, ele é tão sábio que ele primeiro pergunta dos outros. Ele pergunta assim: vocês ouvem falar o que de mim por aí? Falam que o senhor é profeta, fala que o senhor é João Batista, fala que o senhor é isso. Aí, olha só, e é muito bom, irmãos, quando a gente fala do que os outros pensam. É muito bom falar do que os outros pensam, mas Deus quer ouvir você falar o que você pensa, o que você sente. Nem que sejam seus medos, nem que sejam suas inseguranças, nem que seja ainda a nossa ignorância, porque conhecemos Deus em parte. Ainda temos muito que avançar com Deus ainda. E essa lacuna, e essa distância, e essa ausência de conhecimento não é de Deus. Deus tem pressa. A nossa obra está atrasada é por conta da nossa culpa, de falta de aprofundamento com Deus. Porque se fôssemos mais profundos, estaríamos em outro estágio hoje com Deus. Estaríamos prontos para esse tipo de pergunta que Jesus faz de vez em quando: quem sou eu? Quem sou eu? A gente teria a resposta na ponta da língua, sem titubear e sem duvidar. Aí Jesus pergunta: vocês falaram que lá fora eu tenho vários nomes, é isso? Sim, mestre, é isso. Aí ele vira a direção e pergunta agora assim: e vocês? Tudo bem, vamos sair lá de fora. Agora eu quero lidar com vocês que andam comigo.
A pergunta agora para quem anda comigo: quem sou eu? Não sabemos. Como assim não sabemos? Depois de tudo que vocês estão vivenciando comigo, vocês ainda não sabem, não têm as convicções próprias. Gente, eu estou falando com vocês, esquece o pessoal lá fora, tudo bem. Eles falaram que eu sou João Batista, falaram que eu sou Jeremias, que eu sou Elias, tudo bem. Eles eu até entendo, respeito, aceito, porque são cachorrinhos, vivem comendo migalhas. Mas vocês que comem na mesa comigo, eu estou perguntando para os que comem na mesa: quem sou eu? Quem sou eu para vocês? Não sabemos. Vocês não sabem quem sou eu. E aí, irmãos, o pai, vendo tamanha vergonha daquela aula e daquela revisão de vida, o pai tem que interceder, entrar na boca de Pedro e dizer: tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus ainda responde, em outras palavras: Pedro, até você não sabia, foi o meu pai que acabou de falar na tua boca. Nem você, Pedro, tinha certeza de quem eu sou. Olha, meu pai usou a boca de Pedro. Espero que a boca de Pedro, que foi a boca do meu pai, seja suficiente a partir de agora para vocês entenderem que eu estou com vocês e vocês estão comigo e nós somos um. Vocês são meus amigos, vocês são meus escolhidos. Foi eu que chamei vocês para uma obra, chamei pelo nome, vocês deixaram tudo para me seguir, e quem me segue jamais ficará confundido. Quem sou eu? Você tem certeza que você sabe quem sou eu? Se eu sou o que você pensa que eu sou, por que você está com medo? Se eu sou o que você diz que eu sou, por que você está inseguro? Se eu sou o Deus do impossível, por que duvida? Se eu sou o Filho de Deus, por que não acredita no que eu te prometi? Porque vocês ainda não têm convicções. Sabe o que é convicção? Certeza absoluta de que aquilo é de verdade o que você viu. Certeza absoluta. Isso é convicção. Quando Estevão estava sendo apedrejado, antes, olha, presta atenção, ele já tinha tanta convicção que antes dele ver o Filho de Deus, antes dele ver o céu aberto, antes, ele já estava perdoando. Pai, aí foi na hora que ele foi perdoar que ele falou assim, ele levantou a cabeça e falou assim: Pai, perdoa eles que estão me apedrejando e não impute neles esse pecado. Os outros tudo bem, mas esse que é meu, eu libero perdão. Quando ele abre essa oração, que ele olha para cima, ele já estava com a convicção, mas ele olha para o céu. Aí o céu faz assim: não, eu não aguento. O cara desse falando, cheio de convicção, o céu se abre. Quando o céu se abre, irmão, para pensar, é como se fosse uma cortina, uma porta do céu se abrisse, e a intimidade do céu aparece para Estevão. Aí quem que Estevão vê? O Filho de Deus em pé, à direita do Pai, olhando para ele, tipo assim: Estevão, é isso aí, cara, está sofrendo, está tomando pedrada, está morrendo, mas está vivendo, sabe por quê? Porque você sabe para onde você vem. Estevão, é isso aí, Estevão.
eu ia vir para o culto de sexta. Eu vinha para o culto de sexta, tudo certo. Gabriel é minha testemunha, não deixa eu. Aqui, ó. Eu saí com a moto aqui. Quando eu cheguei na porta da igreja, uma moto aqui, nessa calçada aqui, para subir aqui, um garoto com uma bicicleta a mais de 100 por hora. Não sei se a bicicleta dá 100, mas ele ia escrever um 100 por hora. Porque ele estava louco, ele estava possuído, ele estava aí com uma legião. E eu vi, eu com a minha mão rachando aquele garoto no meio. Sabe o que eu fiz? Num desespero tão grande, eu joguei a moto para dentro da igreja, nesse portão mesmo, a moto para dentro da igreja. Quando eu chegou no tapete, eu freiei com os dois freios no tapete, escorrega. Aí eu fui, bati de frente na madeira, Gabriel até me viu, ficou doido. A minha canela foi pá! Bati no osso direto. E o garoto da bicicleta saiu, passou, fez assim. Aí como eu tenho convicção de Deus, eu falei, Deus te abençoe, filho. Aí meu pé doendo, machucado. Aí depois eu me arrependi, eu devia ter vindo, nem que seja de bengala. Olha que chegada linda na igreja. Não, sério? Por que chegar assim, irmão? Ó, isso é normal. Mateus capítulo 34, versículo 27. Capítulo 20, Mateus 27, 34 diz assim: e Jesus pendurado na cruz, em meio às suas dores, deram-lhe fel e vinho, vinagre, numa esponja. Ele recusou a beber para que não fosse lhe tirado as dores. Ou seja, Jesus glorificou o Pai até nas dores. Até quando está doendo, a gente tem que vir. Por que eu posso ver nos olhos de vocês? Por que eu posso ver nos olhos de vocês? Todos vocês, eu vejo isso, todos vocês enfrentam batalha quando é para vir no culto. Porque o culto incomoda. Por que Jesus lá atrás disse para Pedro, logo depois disso aí, desse fato que aconteceu, que acabaram de ler, por que Jesus logo depois disse assim: Pedro, eu vou te dar a chave da igreja, só que saiba de uma coisa, as portas do inferno vai tentar, vai lutar, vai tentar bater de todas as formas na igreja, mas não prevalecerá, porque as portas da minha casa nem o inferno consegue. Esse diz uma pessoa, um pastor Sérgio, ele me procurou ontem. Pastor Theo, eu estou desesperado. Homem sem convicção, estou desesperado. Falei, por quê? Porque o Jean Williams, que estava exilado no Portugal, já mandou uma mensagem que foi convidado para fazer parte do novo governo, do ministério. E uma das metas dele é acabar com a igreja, acabar com a Bíblia, acabar com os crentes, acabar com pastores, acabar com o padre. Ai, irmão. O que me deixa triste foi ver o pastor desesperado, o meu pastor amigo. Ele estava assim, ó, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, quem é Jesus para você? Ele, não, Jesus é tudo. Eu falei, não é, você está abalado, não é. Se você estivesse nos braços do Senhor Jesus mesmo, você descansava, irmão. Irmão, presta atenção. Olha o que é convicção, presta atenção, olha o que é convicção. Vou dar um exemplo de convicção e encerro. Davi tinha um inimigo que era amigo. Você sabe quem são os seus inimigos? Pessoas que eram seu amigo. Seus piores inimigos são pessoas que você mais ajudou, são as pessoas que você mais se relacionava com elas. Por isso você tem que ter muito cuidado com quem você conta seus segredos, porque amanhã essa pessoa torna-se um inimigo para você. Agora escuta, Davi tinha um inimigo que era seu amigo, chamado Saul. O cara tentando de todas as formas matar ele. Aí um dia Davi cansado entra na caverna de Adulão e dorme. Quando Davi está dormindo, ele dá uma olhada lá na boca da caverna de longe. Ele vê Saul, o seu inimigo, na própria caverna que ele estava. Tem que ter muita convicção nessa hora.
Porque tem crente que numa hora dessa, na mesma caverna com o inimigo, já grita logo e dá uma senha para o inimigo. Ah! Tipo, aí o inimigo nem sabia que ele estava aqui. O desespero dele foi tão grande que ele gritou. Não, mas olha a convicção de Davi. Só observando Saul. Tem horas, irmão, você tem que trabalhar assim, ó. Só calado. Davi quieto, apreensivo como ser humano, temeroso como ser humano, mas cheio de convicções. E quando ele menos esperava, o seu inimigo agarrou no sono. Aí eu chamo isso de audácia. Ele vai lá na orla do seu inimigo dormindo, corta um pedacinho do tecido, volta para o fundo da caverna e fica quieto. A Bíblia diz que depois de algum tempo, Davi estava do outro lado da montanha e Saul ainda estava ali por perto da caverna. E Davi grita assim: Saul! Aí Saul: desgraçado, agora eu vou te pegar e vou te matar, desgraça. Saul, só me ouça. Um pedaço do seu manto, você dormiu comigo hoje na caverna. Se eu quisesse te matar, eu teria matado. Mas sabe por que eu não te matei? Porque eu tenho convicção que quem mata ungido é o próprio Deus. Ou ele se mata sozinho. Eu não posso matar ungido, mas Deus pode. E eu não vou fazer o que é para Deus fazer. Eu não vou fazer. O que é de Deus, mas o que é do homem é do homem. Está aqui, ó, pedaço do seu manto. Convicção. Se Davi não tivesse convicção, lá, é a hora, agora é a hora. Matei. Pronto. Foi Jesus que me deu na minha mão, mandou matar o cara lá. Ainda usa o nome de Deus. Deus mandou ele matar, porque Deus mandou ele dormir perto de mim. Não! A Bíblia diz que ele termina seus dias com uma espada, pegando o cabo, botando no chão e aponta para a sua barriga, e ele se lança com a espada, transpassa e ele se mata. Sabe quem mata seus inimigos? Eles mesmos. Eles se matam sozinhos. É verdade que seus inimigos, meus inimigos, vão dar um monte de nome para a gente lá fora, como deram para Jesus. Quem é fulana? Fulana. Quem é a diaconisa fulana? Quem é o presbítero fulano? Quem é o missionário fulano? Quem é o pastor fulano? Imagine você, que eu chegue na rua e eu encontro alguém que já teve uma desavença com você. E aí sem querer eu comento assim: rapaz, eu sou da igreja. É? Daquela jararaca? Tem uma jararaca lá dentro, você sabe quem é? Uma cariname? Quem? Irmã Juquinha lá, nossa, que uma cobra. Aí se você não tiver convicção, sabe o que você faz? Você começa a ver como aquela pessoa vê a pessoa. Mas quando você tem suas convicções, você diz assim: não é nada disso. Eu tenho a minha opinião sobre a pessoa. Eu não posso definir uma pessoa pelo que os outros dizem quem ela é. Jesus não estava pedindo para eles definirem Jesus pelo que os outros diziam. Jesus queria que eles definissem Jesus pelo que eles sabiam acerca de Jesus. Era só isso. Eu termino perguntando para você: você tem convicção suficiente para aguentar
terremotos, pancadas, tempestades, lutas, e manter as convicções intactas, dizendo assim: não retrocederei. Eu vou deixar uma meditação para você em casa acerca de crises, acerca das convicções. Crises nas convicções. Quando você estiver em crise nas suas convicções, eu vou te dar uma receita na Bíblia. Você vai ler o Salmo 7:3. 7:3. Aí você vê um homem começar o salmo em crise. Ele começa em crise e ele começa dizendo assim: ministro do louvor que cantava na igreja, gente crente, gente da igreja, gente do santuário. Ele começa a sua crise sem saber suas convicções. Ele começa dizendo assim: até quando, Senhor? Até quando verei eu, o ímpio, sendo melhor do que o justo? Até quando eu verei o povo do mundo se dando bem e o povo da igreja sofrendo? Até quando, Senhor? Não é justo, está errado, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. E ele começa, ele desabafa, porque a cura vem pelo desabafo. E Deus só ouvindo ele, ouvindo Asaf. E Asaf falando. E sabe onde Asaf estava? Estava no templo, falando com Deus no altar. E Asaf falando. Quando termina o salmo, a mesma oração, o mesmo Salmo 73, no final, você vê Asaf se reencontrando com Deus e reencontrando com as suas convicções e dizendo assim: bom é estar no Senhor, bom é estar com Deus. Eu comecei meio revoltado essa oração, mas eu estou terminando dizendo que não, Deus é Deus, Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Não importa o que Ele faz, Ele é Deus. Ele vai ser sempre Deus. Ele é Deus. Bota isso na sua cabeça, presta atenção. Deus não dorme. Deus não cochila. Deus não fica displicente. Deus está 24 horas antenado, pensando em você. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Quando você dorme, aquele momento que você dorme, que você pensa que você está vulnerável, Deus está ali guardando você. Pastor, mas eu não vejo, mas eu tenho a convicção que Deus me guarda. Porque o inimigo, se pudesse, teria entrado na sua casa. Não entrou, não é porque ele é bonzinho, é porque ele não pode. Cantemos e louvemos ao Senhor. Pode permanecer sentado. A sua fé, ela tem que exceder ao seu entendimento. Saia daqui hoje dizendo: eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Quem sou eu? Minha fé não está firmada nas coisas que eu posso fazer, pois eu aprendi a te amar.
terceiro dia, o Deus de Estevão, o Deus de Paulo, o Deus de Silas, o Deus de Abraão, é o Deus desta igreja. Abençoe o teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela vida da nossa irmã Mariana, seu aniversário, e o seu filho também, que estará fazendo essa semana. Vem com seu esposo, isso. Aleluia. Sobe no altar, isso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Missionário Javi está aqui. Missionário, um salve para você. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, que está, Senhor, teu servo, Senhor, meu Deus, que estão fazendo mais um ano de vida, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, que até hoje eles estão contigo, Senhor, meu Deus. Obrigado por essa família, Senhor, meu Deus, que foi formada, Senhor, meu Deus, debaixo da tua palavra, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que dê muitos anos de vida, Senhor, meu Deus. Que o teu nome, Senhor, meu Deus, seja exaltado, Senhor, na vida dos teus servos, Senhor. Que eles venham, Senhor, meu Deus, ter muitos anos de vida na tua presença, Senhor, meu Deus. Toma o Antônio em tuas mãos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que ele venha crescer, Senhor, na graça e no conhecimento de ti, Senhor. Que eles venham, Senhor, meu Deus, ser servos fiéis contigo, Senhor. Abençoa, Deus, a vida dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Nosso presbítero Alberto está fazendo a oração final e a bênção apostólica. Deus abençoe. Guarda isso. Aleluia. Jesus está perguntando nesta noite, e para você, quem eu sou? Sabe, irmãos, falar com os lábios. Isaías diz que o povo falava, mas o coração estava longe. Se você não sabe ainda quem ele é, abstenha-se de falar alguma coisa, mas procure saber. E você vai descobrir que é muito mais interessante do que você imaginava Jesus Cristo. Ele é uma fonte inesgotável. Ele falou assim: quem bebe de mim, jorra. É jorrar? Conheça mais Deus. Presbítero Alberto. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos orar. Mais do que nunca, irmãos, nesses dias que nós vivemos, dias difíceis, tempos tenebrosos, são mais do que nunca.